Hallo, meine Lieben! Herzlich willkommen, liebe Leute! Sejam muito bem-vindos! Eu sou Matheus Schaff, professor de alemão e especialista em prova e certificação de alemão. E o que nós estamos fazendo aqui, pessoal? Nós estamos fazendo uma série de aulas de esquenta para a nossa jornada para a certificação B1. Matheus, me explica aí o que é a jornada. A jornada para a certificação B1, pessoal, é um evento 100% online e gratuito, onde eu vou te mostrar o caminho que você deve percorrer para conquistar a sua tão sonhada aprovação no Goethe-Zertifikat B1, da mesma forma como dezenas de alunos aí já conquistaram a sua aprovação. Serão 3 aulas, pessoal, então, com diversos conhecimentos lá que eu vou te mostrar para você, então, seguir o passo a passo para você finalmente, então, conquistar aí a sua aprovação e, consequentemente, né, o seu certificado de nível B1 do Goethe Institute. E para participar da nossa jornada para a certificação B1 é bem simples, pessoal. Basta você clicar aqui no link que está aqui abaixo na descrição desse vídeo, vai lá, faz a tua inscrição, lembrando que é um evento 100% online e gratuito, pode assistir da tua casa, não precisa pagar nada também. E esse evento é para quem está decidido a finalmente conquistar a sua aprovação, não aguenta mais pagar pela prova, não sabe mais o que fazer para conquistar o seu certificado, não aguenta mais ficar correndo de instituto por instituto, pagando pela prova e sendo reprovado. Então, se você está determinado, decidido a finalmente conquistar o seu Goethe-Zertifikat B1, vem para a jornada da certificação B1, que eu vou te mostrar o caminho, eu vou te dar lá o passo a passo. Beleza? E o que nós estamos fazendo aqui, pessoal? Nós estamos fazendo uma série de aulas, então, de esquenta para a nossa jornada para a certificação B1, com aulas únicas e exclusivamente voltadas para a nossa prova do Goethe-Zertifikat B1. E hoje, meus queridos, com um assunto aqui quentíssimo, extremamente importante para a sua prova. Não pode ir para a prova sem saber, caso contrário, você vai perder pontos e pode ainda, né, levar aí a sua reprovação, que é o que nós não queremos. A gente está aqui para te levar à conquista do seu Goethe-Zertifikat B1. Então vamos lá, liebe Leute, vamos trabalhar. Meus queridos, olha só o que nós temos aqui para hoje. Nós vamos falar sobre o Passiv, a linguagem passiva no alemão. Assunto, pessoal, como eu já falei, extremamente importante aí para a sua vida no alemão em si, já é importante, né? Mas principalmente, então, para a sua prova. Liebe Leute, o que é o Passiv, né? Vamos lá, então. Nessa aula nós vamos conhecer o Passiv, né? Ou seja, a linguagem passiva no alemão. E o que é o Passiv, pessoal? O Passiv é um formato de frase, um tipo de frase que transmite uma informação em que o que acontece é importante, mas o agente da ação, ou seja, quem faz, não é importante, ou seja, é irrelevante, ou ainda a gente não sabe quem é, pessoal. Deem só uma olhadinha em exemplos de frase no passive em português. Sim, nós temos o modo passivo, né? A voz passiva aqui em português. Você já deve eventualmente ter ouvido falar em alguma aula de português sobre voz ativa e sobre voz passiva. E é exatamente sobre a voz passiva que nós vamos falar aqui hoje, só que voltada para o alemão, tá? Olha só, pessoal, a frase. Um homem foi atropelado hoje pela manhã. 2. A casa foi construída nos anos 70. 3. O gato foi abandonado na rua. 4. O projeto foi desenvolvido por estudantes da universidade. Meus queridos, o passive é um tipo de construção frasal e que ela é muito utilizada, né? É muito comum em textos jornalísticos. Vocês estão percebendo, ó, um homem foi atropelado hoje pela manhã. O que acontece? A notícia ela foi transmitida, o que importa que é o fato, ou seja, o que aconteceu, um homem foi atropelado hoje pela manhã, só que quem fez não importa, ou ainda, pessoal, está sendo investigado. Eles não sabem ainda quem atropelou esse homem. Estão lá verificando as câmeras e tal, né? A polícia está correndo atrás. A casa foi construída nos anos 70. Pô, pessoal, já faz tempo, né? Então, a gente não sabe exatamente quem eram essas pessoas lá envolvidas. Então, e muitas vezes tinha diversas pessoas envolvidas na construção dessa casa. Mas o que é importante? Que a casa foi construída nos anos 70. O gato foi abandonado na rua. Eu não sei quem abandonou esse gato, né? Mas a gente sabe que o gato ali ele foi abandonado. Então, você percebe que em todas as frases, exceto aqui pela última, né? Por isso que eu deixei ela aqui de propósito, né? De fora, eu menciono que algo acontece ou aconteceu sem mencionar quem fez isso, né? Quem atropelou o homem? Não sei, está sendo investigado. Quem construiu a casa? Não sei, já faz tanto tempo, tinha diversas pessoas envolvidas. Quem abandonou o gato? Não sei, estamos aí averiguando. Quem desenvolveu o projeto? Os estudantes da universidade. Então, esse aqui é um ponto interessante, né, que a gente vai mencionar aqui, então, no decorrer da nossa aula.
E por que aprender o passive, pessoal? Olha só, o passive é uma maneira muito útil de expressar determinadas situações em que o foco está no que acontece e em que não sabemos eventualmente quem fez algo ou simplesmente é irrelevante mencionar. Além disso, o passive está presente em muitas questões de sua prova. É necessário que você reconheça, então, essas estruturas para entender exatamente a informação que está sendo passada, para que você possa, então, responder a questão corretamente. E o que acontece se eu não souber o passive? Você corre o risco de perder pontos na sua prova simplesmente por não ter compreendido corretamente a questão. Há muitas questões, pessoal, principalmente no Hören e no Lesen, que exigem o conhecimento do passive. Tá? Deem só uma olhadinha, pessoal. Exemplos de frases no Passiv. Die Aufgabe wird vom Lehrer erklärt. Die Bücher wurden von den Kindern gelesen. Der Kölner Dom wurde von 1248 bis 1880 gebaut. Der Patient wurde vom Arzt untersucht und das Essen wird vom Kellner serviert. Eu quero trazer para vocês ainda, pessoal, exemplos de frase no Passiv na prova do Goethe-Zertifikat B1. Olha ali, ó. Das neue Fabrikgebäude wird im Sommer gebaut. Bei Zeller-Schoggi werden nur ökologische Produkte verwendet. Bei Zeller-Schoggi wird alles mit Maschinen gemacht. Die Firma Zeller-Schoggi wurde an Herbert Sauer verkauft. Die Firma Zeller-Schoggi wurde von einem Vater und seinem Sohn gegründet. Die Firma Zeller-Schoggi wurde von einer Bäckerei gekauft. In Zürich wird ein Bahnhof gebaut. Zurzeit werden monatlich über 3000 Erdgasautos verkauft. Né? A imagenzinha ali do amarelo ficou mais abaixo, tá? Mas ali nós também temos um passo nessa frase aqui, werden monatlich, né? Então tá aí, pessoal, tá presente na sua prova. Poderia trazer diversos outros exemplos, né? Mas antes, pessoal, de iniciarmos, de fato, aqui o estudo do passive, né? Então, como você pôde perceber, tem que aprender o passive. Vai estar lá na tua prova com certeza. Só que antes de iniciarmos, pessoal, de fato, o estudo do passive, nós precisamos saber o que é uma Aktivsatz, ou seja, uma frase ativa. A gente quer aprender a linguagem passiva, né? Temos que entender o que é uma frase ativa, primeiramente. Temos que saber o que é um Hilfsverb, temos que saber o que é um Partizip 2 e temos que saber o que é uma Satzklammer. Isso aqui, pessoal, são, então, os pré-requisitos, né, para a gente poder conseguir entender o passive corretamente. Liebe Leute, vamos começar, então, entendendo o que é uma Aktivsatz. Meine Lieben, olha só o que nós temos aqui, então. O que é uma Aktivsatz? Uma Aktivsatz, ou seja, uma frase ativa, é uma frase em que o sujeito, né, ou seja, o nosso subject, ele realiza determinada ação expressa pelo verbo. Nessas construções, sempre temos um Agent, ou seja, um agente da ação, ou seja, quem faz algo. Por exemplo, der Mann liest das Buch. Die Journalistin schreibt einen Artikel. Der Mann, pessoal, é o agente da ação, já que é ele quem lê o livro. Die Journalistin é a agente da ação, já que é ela que escreve um artigo. Der Mechaniker repariert das Auto. Der Arzt untersucht die Patientin. Der Mechaniker, pessoal, é o agente da ação, já que é ele quem conserta o carro. Der Arzt é o agente da ação, já que é ele quem examina a paciente. Em uma Aktivsatz, pessoal, ou seja, numa frase ativa, o agente ou agent da ação, ou seja, quem faz a ação é importante, e eu não posso ter uma ação sendo realizada sem o sujeito, pessoal. Eu não posso ter uma ação sem sujeito, né? Ou seja, sem quem faz algo. Por exemplo, aqui na frase, né? Die Mechaniker repariert das Auto. Observe que a frase aqui, repariert das Auto. Sem um agente, pessoal, ou seja, sem um sujeito, a frase não faz sentido algum. Então, isso aqui está errado. Ou seja, nas frases ativas, a gente precisa, então, necessariamente ter um sujeito, né? A gente precisa ter um agente, a gente precisa ter quem faz aqui alguma coisa, que no caso dessa frase, então, é die Mechaniker. Muito importante, pessoal, que vocês entendam isso daqui. Agora, olha só, avançando aqui, já sabemos o que é uma frase ativa. A gente precisa de um agente, né? O agente, quem faz a ação, é importante. Sem o agente, a nossa frase não faz sentido. Precisamos entender o que é um Hilfsverb. Pessoal, o Hilfsverb é um verbo auxiliar. Note que o próprio nome já define a sua função, né? Verbo auxiliar.
Ele é um tipo de verbo que serve para auxiliar, ou seja, ajudar na construção de determinados tipos de frases, como no passive. Em alemão, pessoal, nós temos 3 Hilfsverben, né? Ou seja, verbo auxiliar se chama em alemão Hilfsverb, são os nossos verbos auxiliares. Quais são eles, pessoal? Quais são os verbos auxiliares em alemão? O sein, o haben e o werden. O sein é utilizado em frases no perfect, por exemplo. Tem outras funções, tá, pessoal? Estou colocando só o exemplo mais comum, que é o que possivelmente vocês já conhecem. Frases no perfect, por exemplo, Alfred ist nach Hause gefahren, ou seja, quando nós temos verbos de deslocamento, por exemplo. O verbo haben, pessoal, ali, também é utilizado como auxiliar no perfect para todos os demais verbos, ou seja, para a grande maioria dos verbos. Anja hat die B1-Prüfung bestanden. E o nosso verbo werden, pessoal, também é utilizado lá no futuro, mas um exemplo aqui é o passive, né? Onde nós vamos precisar dele hoje. Das Auto wird repariert. E o que eu preciso que vocês entendam, pessoal? Eu quero que vocês observem que, na verdade, os verbos sein, haben e werden, eles não possuem significado algum nas frases acima. Quem dá o significado de fato nas frases aqui, em todas elas, é o verbo principal que se encontra aqui no final. Olha só, pessoal. Alfred, ele foi para casa, né? No caso de carro, né? Ou de moto, né? Por causa do gefahren. Ó, foi para casa. Anja passou na prova. O carro está sendo consertado. Ou seja, pessoal, os verbos ali não têm significado nenhum. O verbo sein aqui não tem significado de ser ou estar. O verbo haben também não tem significado de ter. O verbo werden também não tem significado de se tornar. Por isso, pessoal, aqui que a gente diz, então, que um Hilfsverb, ele é um verbo que ele não tem significado algum, né? A função do Hilfsverb aqui é não ter significado algum, justamente só para auxiliar na construção de frases, então, mais complexas, né? Como, por exemplo, o perfect e o passive, como nós temos aqui. Tão grave, pessoal, verbos auxiliares são verbos que perdem o seu significado original e não possuem significado algum na frase em que atuam, eles servem para auxiliar na construção de frases mais complexas e no tempo verbal também em questão. O verbo que de fato dá um sentido completo à frase é o Hauptverb, ou seja, o nosso verbo principal. Mais uma vez, pessoal, para você ter essa imagenzinha aqui, ó, Hilfsverb, né, verbo auxiliar. Um Hilfsverb, verbo auxiliar, é um verbo que não possui significado próprio, ele perde seu significado original, ele serve junto com o Hauptverb, ou seja, com o verbo principal, para auxiliar na formação de frase e tempos verbais mais complexos. Beleza? Dito isso, pessoal, já sabemos o que é uma frase ativa, já sabemos o que é um Hilfsverb. Vamos entender agora o que é o nosso Partizip 2. Olha só. Pessoal, o que é o Partizip 2? Vamos entender aqui, ó. O Partizip 2, meus queridos, é uma forma especial do verbo. Olha aqui, ó, é uma forma especial do verbo. Todo verbo possui a sua forma correspondente no Partizip 2. Notem que aqui nessa coluna da esquerda, a primeira coluna aqui, nós temos os verbos no infinitivo. O que é o infinitivo? É a forma natural do verbo. A forma não conjugada, aquela forma que a gente encontra no dicionário. E aqui do lado, no meio, aqui nós vamos ter o Partizip 2. E olha só, pessoal, aqui do outro lado, a gente encontra ainda o tipo de verbo. Machen. Qual que é o Partizip 2 do verbo machen? Gemacht. É um verbo regular. Laufen. Partizip 2. Gelaufen. É um verbo irregular. Ausschalten. Ausgeschaltet é o seu Partizip 2. É um verbo separável e regular, né? Trennbar. Eingehen. Partizip 2 dele, eingegangen. É um verbo irregular e separável, trennbar. Verkaufen. Partizip 2. Verkauft. Ele é um verbo regular e inseparável, né? Não separa untrennbar oder nicht trennbar por conta do prefixo ver. Besprechen. Partizip 2 é besprochen. É um verbo irregular e também não separável por conta do prefixo b. Reparieren. Partizip 2 é repariert. São os verbos, então, com ir na linha. Eles sempre vão ter o Partizip 2 em irt. Mateus, como é que eu faço para descobrir o Partizip 2 dos verbos? Vai no dicionário, pessoal. Vai lá no Leu, por exemplo, né? Que ele já te entrega, né? No Leu ou no Pons, tá? Dependente, né, de qual dicionário aí você utilizar, lá você vai encontrar o Partizip 2 dos verbos. Tá bom? O que mais que nós temos aqui agora, pessoal? Olha só. A formação aqui, né, do Partizip 2, a gente pode perceber assim, ó, de verbos regulares, coloco o GE, né, o G,
e o t no final, né? Com a raiz do verbo, então, aqui no meio. Mach é a raiz, gemacht, verbo fahren. Terminando em n agora por ser irregular. Gefahren, com os trennbare Verben. Mantém o prefixo lá no início, né? Aufgemacht. Verbos que são inseparáveis, que tem um prefixo que não se separa. Pega a raiz, simplesmente, né, se tiver ali alguma alteração, coloca entre o prefixo ainda, né, sem o g e o t lá no final, zerstört. E ainda, pessoal, verbos terminados em iren sempre tem o seu Partizip 2 terminados em irt, tá? Irt, beleza? Aqui, por exemplo, né, aufstehen já é um verbo irregular e separável. Verstehen, verstanden, é um verbo irregular, só que não separável, ou seja, com um prefixo que não se separa. Dito isso, pessoal, já sabemos agora o que é o Partizip 2, né? Agora vamos, então, entender o que é uma Satzklammer, né? O que será que é, então, aqui, agora, essa nossa Satzklammer? Vamos dar uma olhadinha. Pessoal, Satzklammer é o tipo mais comum de frase em alemão. Nela, nós temos sempre um verbo ocupando a posição 2 da frase, que fica conjugado, e no final da frase, ou seja, no nosso Satzende, nós temos outro elemento, podendo ser um prefixo ou outro verbo. Isso aqui, pessoal, é a nossa Satzklammer. Acho que eventualmente você nunca ouviu falar nesse conceito aqui, é o conceito que mais ajuda a gente, que está mais presente na nossa vida, na construção de frases em alemão. A partir do momento que tu sabe o que é Satzklammer, tu consegue montar uma frase com trennbare Verben, com Modalverben, com o Perfect e também no Passive, pessoal, que é isso aqui, ó. O que nós vamos ter, pessoal? Nós vamos ter, então, o nosso verbo werden ocupando a posição 2 da frase e lá no Satzende, ou seja, lá no final da minha frase, eu vou ter um verbo principal no Partizip 2. Então, tá aqui, pessoal, a nossa forma de bolo, né? Forma de bolo do Passive. Eu sempre vou ter, então, o meu verbo werden na posição 2 conjugado e no meu Satzende eu vou ter o meu Partizip 2. Certo? Diante disso, pessoal, agora que nós temos, né, toda essa base aqui, então, né, para a gente montar o Passive, vamos lá, então, né, construindo agora, então, né, de fato, frases no Passive. Pessoal, para construir uma frase no Passive, nós precisamos, tá? A gente deve, primeiramente, conhecer a sua frase de origem, ou seja, a sua frase ativa. Vamos ao primeiro exemplo. Olha só o que nós temos aqui. Der Mechaniker repariert das Auto. Observem sempre, pessoal, as posições ali na frase, né? Der Mechaniker repariert das Auto. Como que a gente faz, pessoal, uma frase no Passive diante dessa frase aqui, então, que é uma frase ativa, né? O mecânico conserta o carro. Lembrando, pessoal, quem conserta, conserta algo, né? Das Auto ali, então, é o nosso Accusative Object. Primeiro passo. O que é objeto da frase? Opa, o objeto da frase é das Auto, né? É o algo que está sendo consertado. Ele vai virar sujeito na frase passiva. Olha lá, pessoal, que o das Auto passou para a posição 1. Esse é o primeiro passo. O que é objeto da frase ativa vira sujeito na frase passiva. Segundo passo. O verbo principal ali da posição 2, ele vai para o Satzende, ou seja, para o final da frase e fica no Partizip 2. Olha ali, pessoal, o nosso repariert ali no final da frase, ali no Satzende. E por que eu coloquei repariert? Porque repariert, né, é o Partizip 2 do nosso verbo reparieren, como vocês podem ver aqui na tabelinha aqui abaixo, né? Tá aqui, então, o Partizip 2 do verbo reparieren é repariert. Não sabe o Partizip 2 de um verbo? Consulta no dicionário, pessoal. Tá bem simples lá, tá bem tranquilo para vocês descobrirem isso daqui. Agora, pessoal, qual que é o terceiro passo? O nosso Hilfsverbo, ou seja, o nosso verbo auxiliar werden, ele deve ficar, então, conjugado na posição 2. Ou seja, o nosso verbo werden, que é o nosso verbo auxiliar, ele deve ficar conjugado aqui na posição 2. E como é que eu faço a conjugação, pessoal? Você vai precisar sempre, né, saber, então, conhecer essa tabelinha aqui do nosso verbo werden, conjugado, então, aqui no presente, né? Ou seja, no presens. E olha só o que nós vamos ter, pessoal. Por que nós temos aquele wird ali, ó? Das Auto, pessoal. Das Auto é um neutro, certo? Vocês concordam que eu poderia substituir das Auto por es? Ou seja, como nós temos aqui, ó, aparecendo aqui, ó, es, né? E olha o que vai acontecer, pessoal. Na linha do es, ali nós vamos ter es wird. E por isso que aqui na frase, então, nós temos das Auto wird repariert. Das Auto wird repariert, pessoal, já é a nossa frase no Passive.
Das Auto wird repariert significa o carro está sendo consertado. Percebem aqui, pessoal, a diferença de frase? Olha ali na primeira, né? Die Mechaniker repariert das Auto. O mecânico conserta o carro. Agora nós temos o carro está sendo consertado. Agora você deve estar se perguntando, beleza, Matheus, mas o que acontece com die Mechaniker? Pessoal, eu não preciso mencionar o mecânica aqui se eu não quiser. Porém, se eu souber quem faz algo, se eu quiser mencionar quem faz algo, ainda mesmo na minha frase passiva, eu posso. Para isso, a gente vai precisar da nossa preposition, ou seja, da nossa preposição von. E como que eu faço isso, pessoal? Eu vou pegar lá e vou botar o nosso mecânica lá com a nossa preposição von. Ali, ó, vom Mechaniker, vom Mechaniker. Das Auto wird vom Mechaniker repariert. O que eu estou dizendo aqui, pessoal? O carro está sendo consertado pelo mecânico. Matheus, por que nós temos vom ali com M? Porque a gente tem que lembrar, pessoal, que a preposição von, ela carrega o caso dativo. E como nós temos que é die Mechaniker, né, nós temos a preposição von. O die, pessoal, no dativo vira dem. Isso significa que nós vamos ter, então, von dem, juntando, né, von dem, nós temos o von. Certo? Esse é o nosso primeiro exemplo, pessoal, aqui referente ao nosso passive, tá? Perceberam que nós temos, então, uma forma aqui, né, da gente, então, montar essas frases aqui. A gente tem um passo a passo. Isso aqui que você deve seguir no início, até que você tenha isso aqui, então, automatizado. Vamos ao próximo exemplo. Olha ali o nosso Beispiel 2. Die Journalistin schreibt den Artikel. A jornalista escreve o artigo. Pessoal, quem escreve, escreve algo, né? Ou seja, den Artikel aqui é o nosso accusative object. Quem escreve, escreve algo, né? É o nosso accusative object. E como Artikel é uma palavra masculina, o que acontece, pessoal, com o dia no acusativo? Vocês concordam que vira den? Por isso que nós temos, né? Die Journalistin schreibt den Artikel. Beleza. Primeiro passo, pessoal. O que é objeto da frase vira sujeito na frase passiva. Olha o que acontece com o nosso den Artikel. Passou lá para a posição 1. Matheus, mas não deveria começar ele com den Artikel? Cuidado, pessoal. Sujeito de frase sempre fica no caso nominativo. Extremamente importante essa informação aqui, pessoal. Aqui a gente tem que dominar os casos, né? O que é objeto da frase vira sujeito na frase passiva. E todo sujeito, pessoal, de uma frase, ele deve obrigatoriamente ficar no caso nominativo. Como é der Artikel, né? Então ele fica aqui, né? É uma palavra masculina, então fica somente der Artikel, tá? Não vem ali, pessoal, então, como objeto, ou seja, como accusative object. Qual que é o nosso segundo passo? O verbo principal, ou seja, esse que está aqui na posição 2, ele vai lá para o Satzende final da frase e fica no Partizip 2. Qual que é o Partizip 2 do verbo schreiben? Geschrieben. Por isso que nós temos, então, agora ali por enquanto, ó, der Artikel geschrieben. Próximo passo ainda, pessoal, terceiro passo. O nosso Hilfsverb, verbo auxiliar werden, ele deve ficar, então, aqui na posição 2 e conjugado. E como que a gente vai descobrir qual que vai ser a forma correta do verbo werden aqui? Der Artikel, pessoal, olha ali, ó. Der Artikel, vocês concordam que é a mesma coisa que um er, né? Tudo que é masculino eu posso substituir por er. Então, nós temos ali na linha do er wird. Por isso que nós temos, consequentemente, então, der Artikel wird geschrieben. Então, aqui essa é a nossa frase no passive, pessoal. Der Artikel wird geschrieben. Essa daqui já é a nossa frase no passive. E ela significa que o artigo está sendo escrito, né? Aqui nós não temos ainda, né, pela jornalista, tá? Já vai vir, já vai aparecer. Mas eu estou dizendo aqui, né, que o artigo está sendo escrito. Agora, a grande questão é, né? O que acontece com die Journalistin? Pessoal, se eu souber quem faz algo, né, se eu quiser mencioná-lo na minha frase no passive, eu posso. Para isso, a gente vai precisar da nossa preposição von. E olha o que vai acontecer, pessoal. Observem bem aqui o que vai acontecer aqui no nosso meio de campo, no Mittelfeld. Olha ali. Der Artikel wird von der Journalistin geschrieben. Ou seja, o artigo está sendo escrito pela jornalista. E por que von der Journalistin? Porque a preposição von, pessoal, ela carrega o caso dativo. O que acontece com o die, ou seja, né, com o feminino, quando nós estamos no dativo? Vocês concordam que ele vira der? Por isso que nós estamos tendo, né?
von der Journalistin. Então tá aqui. Agora eu tenho uma frase bem completa no passive, né? Ou seja, o artigo está sendo escrito pela jornalista. Der Artikel wird von der Journalistin geschrieben. Beleza? Tá aí, pessoal. Vamos a mais um exemplo, liebe Leute. Se mantém firme aí, pessoal. Passive, olha só, extremamente importante para a nossa prova. Der Arzt untersucht die Patientin. O médico examina a paciente. Quem examina algo ou alguém. Die Patientin, então, aqui é o nosso acusativo object. Beleza. Primeiro passo, pessoal, que é objeto da frase vira sujeito na frase passiva. Vamos trazer o die Patientin, então, lá para a nossa posição 1. Sujeito de frase, pessoal, lembrando, né? Sempre fica no caso nominativo. Como o feminino não muda no acusativo, continua, né? Die Patientin, kein Problem. Segundo passo, verbo principal, ou seja, esse que se encontra aqui em cima na nossa frase ativa na posição 2, ele vai para o Satzende e fica no Partizip 2. Qual que é o Partizip 2 do verbo untersuchen, examinar? Untersucht. Então tá ali, pessoal. Por enquanto nós temos die Patientin, untersucht. Terceiro passo, o Hilfsverbo, ou seja, o nosso verbo auxiliar werden, ele fica na posição 2 e conjugado ainda. Como é que eu vou descobrir a conjugação correta? Como é que eu sei que é die Patientin wird? Pessoal, die Patientin, vocês concordam que eu poderia substituir por sie? É um substantivo feminino, né? Correspondente vai ser o nosso personal pronomen sie, que corresponde ao feminino. Nós temos lá na nossa linha ali em cima da tabela, sie wird. O que nós vamos ter então? Die Patientin wird. Die Patientin wird untersucht é a nossa frase, então, no passive, pessoal. Ou seja, a paciente está sendo examinada. Né? Die Patientin wird untersucht. Já poderia dizer essa frase aqui, já está completa. Mas o que acontece com der Arzt? Nessa frase, por enquanto, aqui ele não existe. Poderia deixá-lo de fora? Sim, com certeza. Continuo tendo uma frase no passive e fazendo sentido ainda. Se eu souber, pessoal, quem faz algo e quiser mencioná-lo em minha frase no passive, eu posso. Para isso, vamos precisar da preposição von. Então, eu vou pegar o meu der Arzt lá, né, e vou colocar ali no nosso meio de campo, ó, vom Arzt, vom Arzt. Por que vom, pessoal? Mesmo motivo, né, que a gente viu ali anteriormente. O der, ou seja, o masculino, o que acontece com ele quando nós estamos trabalhando no dativo? Ele vira dem. Então, nós estamos tendo aqui, ó, von dem, a junção dos dois, né, vira vom. Die Patientin wird vom Arzt untersucht. Ou seja, a paciente está sendo examinada, então, pelo médico. E essa daqui, pessoal, agora é uma frase bem completa, né, no passive, né? Die Patientin wird vom Arzt untersucht. Ou seja, a paciente, ela está sendo, então, examinada pelo médico. Como eu falei, poderia deixar o vom Arzt ali de fora, sim. Eu não quero mencionar quem está examinando ela, né? Poderia ser, sei lá, outra pessoa, qualquer coisa, né? Mas die Patientin wird untersucht já fazia sentido. Só que se eu quero mencionar na minha frase passiva quem faz algo, eu preciso utilizar a nossa preposição von. Ok? Mais um exemplo, pessoal. Vamos lá para mais um. Olha só. Beispiel Nummer 4. Die Regierung baut neue Autobahnen. Mateus, eu não entendi essa frase. Pessoal, die Regierung significa governo. Baut vem do verbo bauen. Bauen significa construir. Neue Autobahnen, né? Ou seja, novas autoestradas, né? Ou seja, novas estradas. Ou seja, o governo constrói novas estradas. Quem constrói, pessoal, constrói algo. Quem constrói algo. O que é o algo, né, que o governo constrói? Neue Autobahnen. Neue Autobahnen é o nosso accusative object, ou seja, o nosso objeto da frase. Primeiro passo, pessoal, como sempre, o que é o objeto da frase ativa vira sujeito na frase passiva. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar Neue Autobahnen e passar lá para a nossa posição 1. O sujeito, pessoal, de frase sempre fica no caso nominativo. Como Neue Autobahnen aqui está no plural, o plural, né, die PL, ele não sofre alteração no acusativo, então por isso que a gente mantém, né? Neue Autobahnen no nominativo continua, então, normal. Segundo passo, pessoal. O verbo principal da nossa posição 2 aqui, ele vai lá para o Satzende e fica no Partizip 2.
qual que é o Partizip 2 do verbo bauen, gebaut. Mateus, como é que eu descubro isso? Vai no dicionário. Lá no dicionário ele vai te dar direitinho qual que é o Partizip 2 de cada verbo que você precisar. Beleza? Nós temos então aqui, né, neue Autobahnen, gebaut. Terceiro passo, pessoal. O Hilfsverb, ou seja, o nosso verbo auxiliar werden, ele fica aqui na posição 2 e conjugado. E como é que eu sei que vai ficar neue Autobahnen werden? Pessoal, vocês concordam que Autobahnen, ou seja, autoestradas, é um substantivo no plural? Isso significa que eu poderia substituir, né, pelo nosso ZPL, né, ou seja, elas, né, ou seja, as estradas. E a gente pode perceber que o Z plural é conjugado em werden. Por isso que nós temos neue Autobahnen werden. Como é que fica a nossa frase então, pessoal? Neue Autobahnen werden gebaut. É a nossa frase no passivo. Aqui, pessoal, poderia muito bem falar isso aqui podia até ser a headline, né? Ou seja, o título, por exemplo, de uma notícia. Neue Autobahnen werden gebaut. Né? Novas estradas estão sendo construídas. Aí lá no texto eu vou descobrir direitinho a informação. Perfeitamente, pessoal. Lembra que a gente falou lá no início que as frases no passivo, elas são muito utilizadas em textos jornalísticos? Então, tá aqui, ó. Podia ser, né, a headline e o título, né? Neue Autobahnen werden gebaut, né? Novas estradas estão sendo construídas. Novas estradas estão sendo construídas. Já estaria ótima, pessoal. Perfeita aqui a nossa frase no passivo. Mas o que acontece com die Regierung? Se eu quiser, pessoal, mencionar die Regierung ali na minha frase, eu posso. Para isso, vamos precisar da preposição von. O que eu faço aqui? Olha só, pessoal, olha ali no nosso Mittelfeld, o que vai acontecer aqui? Olha ali, ó. Neue Autobahnen werden von der Regierung gebaut. E por que nós temos von der, pessoal? Nós temos aqui, ó, die Regierung, certo? Die indica uma palavra feminina. O que acontece com o die, pessoal, no dativ? Vira der. Por isso que nós estamos tendo, né? Von der Regierung. Neue Autobahnen werden von der Regierung gebaut. Ou seja, o que a gente está dizendo aqui? Que novas autoestradas, então, estão sendo construídas pelo governo. Neue Autobahnen werden von der Regierung gebaut. Vamos a mais um exemplo, pessoal, para garantir que você está aprendendo aqui. Olha só, liebe Leute, Beispiel Nummer 5, meine Lieben. Olha ali, ó. Der Arzt operiert mich morgen. Agora sim, né? Vamos lá ver, né, pessoal? Olha ali, ó. Der Arzt operiert mich morgen. Primeiro passo, pessoal. Quem opera, opera alguém. Né? Ou seja, o médico é quem opera e quem opera, opera alguém. Quem que é o alguém que o médico opera? Vocês concordam que é mich? Ou seja, eu? O que é um mich, pessoal? O mich é o nosso ich no acusativo. Tá? Por quê? Porque o verbo operieren é um verbo que pede, né? Ou seja, que carrega o caso acusativo. Por isso que eu tenho, né? Der Arzt operiert mich morgen, né? O que acontece, pessoal? O que é objeto da frase ativa, no caso, o nosso mich, né? Vira sujeito na frase passiva. Por isso que agora, pessoal, nós temos ali o ich. Lembre-se, sujeito de frase sempre fica no caso nominativo. E o ich, né, no nominativo é ich, né? O ich no acusativo é mich. O ich no dativo é mir. Tá? Lembre dessa relação aqui, pessoal. Ich é o nosso ich normal, né, no nominativo. Mich é o ich no acusativo. E mir é o ich no dativo. Então, como ele virou sujeito agora, né, ele passou de accusative object, para sujeito da frase. Por isso que ele volta, então, aqui a ser ich. Nós temos ali, então, pessoal, que é objeto da frase, vira sujeito da frase passiva. Ich, morgen, Segundo passo, pessoal, o verbo principal, aqui da nossa frase original, da posição 2, vai para o Satzende final da frase e fica no Partizip 2. Olha ali, ó. Ich, morgen operiert. Por que, pessoal, operiert? Todos os verbos que terminam em ieren vão ter o seu Partizip 2 em iert. Aqui você já pode gravar, tá? Reparieren, repariert. Operieren, operiert. E agora, pessoal, preciso colocar o meu Hilfsverb, né? Ou seja, o meu verbo auxiliar werden na posição 2 e conjugado. E agora, como é que eu vou descobrir ali por que é ich werde?
Olha ali, pessoal, temos o ich ali na nossa posição 1. Olha lá para a tabelinha agora. Tá lá o ich, né, o nosso personal pronomen, e a conjugação é ich werde. Ich werde, por isso que nós temos ali embaixo na posição 2, ich werde morgen operiert. E o que significa essa frase, pessoal? Ich werde morgen operiert, já estamos, né, na nossa frase no passive. Ich werde morgen operiert significa, então, que eu serei operado amanhã. Né? Eu serei operado amanhã, porque temos uma indicação de tempo futuro, né, pessoal? Tá? Então, não é eu estou sendo operado. Até soaria bem estranho, né? A pessoa fala, né? Ó, estou sendo operado, né? Porque geralmente o paciente fica lá, né? Né? Como é que é? Sedado, né? E tal. Então, fica estranho, né? Então, é bom colocar a indicação do tempo, né? Ó, ich werde morgen operiert. Por esse motivo que vai ficar, então, né? Eu serei operado amanhã. E agora, pessoal, o que acontece com der Arzt? Aqui já está ótimo. Né? Aqui já está ótima a minha frase. Ó, ich werde morgen operiert. Né? Ou seja, eu serei operado amanhã. Mas se eu quisesse mesmo assim, pessoal, colocar ali der Arzt, né? Ou seja, se eu souber quem faz algo e quiser mencioná-lo em minha frase, no passive, eu posso. Para isso, vamos precisar da preposição von. Olha o que vai acontecer aqui, pessoal, no nosso Mittelfeld. Olha ali, ó. Ich werde morgen vom Arzt operiert. Já vimos essa situação aqui. Der Arzt é masculino. O que acontece com o der no dativo? Ele vira dem, né? Já que nós estamos trabalhando com a preposição von, e a preposição von carrega o caso dativo. Como nós temos, então, von dem, a gente junta os dois, né? E vira vom, né? No masculino, aqui quando tem von dem, eu posso juntar e transformar em vom. Ich werde morgen vom Arzt operiert. Ou seja, eu serei operado pelo médico, então, amanhã, certo? Então tá aqui, pessoal, isso aqui são as nossas formações, então, no passive. Agora você pode estar até se perguntando, beleza, Matheus, até aí eu entendi. E se quisermos agora escrever ou falar todas essas frases anteriores no passado? E se eu quiser dizer que o carro foi consertado pelo mecânico no passado, ao invés de o carro está sendo consertado pelo mecânico? Como é que ficaria isso, né? Que seria uma frase no presente, né? Está acontecendo. Para fazer isso, pessoal, é bem simples, tá? Basta você utilizar o nosso Hilfsverb werden na sua forma no pretérito. Então, observem que aqui nós temos o verbo werden em sua conjugação no presens, o que a gente utilizou até agora. Para formar, então, o passivo passado, ou seja, o passive pretéritum, eu vou precisar do meu verbo werden no pretéritum. Ich wurde, du wurdest, sie es man wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie formal, sie plural, wurden. Então, wurden é a forma do pretérito do nosso verbo werden. E olha só que simples, pessoal, que fica aqui. A nossa frase anterior era, né, das Auto wird vom Mechaniker repariert. O carro está sendo consertado pelo mecânico. Agora, olha só como é que ficou a nossa frase ali, ó. Das Auto, pessoal, é um substantivo neutro, né? Ou seja, equivalente ao pronome es. Es wurde. Lembrando que agora estamos utilizando a tabela do werden no pretéritum. Por isso que nós temos ali, pessoal, das Auto wurde vom Mechaniker repariert. Ou seja, o carro foi consertado pelo mecânico. Perceberam, então, que a gente pode, né, muito simples, de forma muito simples, pessoal. Das Auto wird vom Mechaniker repariert. O carro está sendo consertado pelo mecânico. Eu posso transformar essa frase no passado simplesmente, então, passando o nosso verbo werden aqui, que é o nosso auxiliar para o passado. E geralmente é assim que vai aparecer na sua prova, tá? Fica muito atento a esse formato aqui. Das Auto wurde vom Mechaniker repariert significa que o carro foi consertado pelo mecânico. Próximo exemplo que a gente tinha. Der Artikel wird von der Journalistin geschrieben. Der Artikel, pessoal, vocês concordam que é um EA? Olha lá para a tabelinha, né? É um EA. Nós temos que o EA conjugado, né, é wurde, EA wurde. Por isso que nós vamos ter, então, der Artikel wurde von der Journalistin geschrieben. Nesse caso, agora, nós temos, então, que o artigo foi escrito pela jornalista. Então, a gente simplesmente alterou, pessoal. O nosso verbo werden, que antes estava conjugado no presens, passou agora, né, para wurde, né, ou seja, na sua forma no pretéritum. E assim a gente já tem o nosso passivo no pretérito, que é o que vai aparecer, né, predominantemente ali na sua prova. Próximo exemplo, pessoal. Die Patientin wird vom Arzt untersucht. A paciente está sendo examinada pelo médico.
Eu quero dizer agora que ela já foi examinada pelo médico, né? Então, o que nós temos, pessoal? Olha ali, ó. Die Patientin, vocês concordam que é uma sie? Ou seja, um substantivo feminino, posso, né? Tem o equivalente ao o pronome sie, né? A gente pode analisar aqui, então, na nossa tabelinha de conjugação do verbo, ali em cima, que é sie wurde. Also, die Patientin wurde vom Arzt untersucht. Ou seja, a paciente foi examinada pelo médico. O que nós fizemos, pessoal? Simplesmente, então, passamos o nosso verbo aqui para a sua forma no pretéritum. Die Patientin wird vom Arzt untersucht. A paciente está sendo examinada pelo médico. Die Patientin wurde vom Arzt untersucht. A paciente foi examinada pelo médico. Nós tínhamos um outro exemplo, né, das Autobahnen. Olha só, pessoal, quando eu digo neue Autobahnen werden von der Regierung gebaut, eu estou dizendo que as Autobahnen, ou seja, as autoestradas ali então estão sendo construídas nesse momento, tá? Ou seja, elas estão em construção ainda. O governo está construindo elas. Elas estão sendo construídas pelo governo nesse momento, então, né? Já que nós estamos trabalhando aqui com o Präsens. Agora, pessoal, se o governo já tivesse feito essas obras, né? Eles já concluíram a construção das estradas. O que eu vou fazer, pessoal? Neue Autobahnen. Vocês concordam que Autobahnen, né? Ou seja, as autoestradas, seria equivalente ao nosso sie plural? As autoestradas, né? Ou seja, elas. A gente pode perceber na nossa tabelinha ali do wurden, que é sie plural wurden. Por isso que eu tenho, ó, neue Autobahnen wurden von der Regierung gebaut. Nesse caso, agora estou dizendo que novas estradas, então, novas autoestradas, foram construídas pelo governo. Nesse caso, então, aqui as obras já foram concluídas. Tá? Então, é importante, pessoal, você perceber essa diferença de significado. Neue Autobahnen werden von der Regierung gebaut. Significa que, nesse momento, o governo está construindo as autoestradas. Ou seja, nesse momento, as autoestradas estão sendo construídas pelo governo. Na frase embaixo, na segunda frase, nós temos, então, que novas autoestradas foram construídas pelo governo, ou seja, já é uma ação concluída. Já aconteceu. É importante, né, que você reconheça isso, principalmente no dia da prova. Agora, essa daqui, muita atenção, tá, pessoal? Cuidado, nós vamos ter um detalhe muito importante aqui, ó. Ich werde morgen vom Arzt operiert, né? Ou seja, eu serei operado, né, pelo médico amanhã. E eu quero dizer agora que eu fui operado, né? O que a gente vai fazer, pessoal? O ich, né, tá ali, que é o nosso sujeito da frase passiva. Ich, lá na nossa tabelinha, né? Ich wurde. Por isso que nós temos aqui, ó, ich wurde. Só que agora, pessoal, muita atenção, né? Se eu estou construindo a minha frase no passivo no passado, eu não posso, pessoal, utilizar uma indicação de tempo futuro. Concordam? Como é que eu vou dizer, ó, eu fui operado amanhã pelo médico? Não faz sentido, pessoal. Tá? Então, agora eu vou ter que trocar a minha indicação de tempo. Eu poderia dizer, né, ich wurde gestern vom Arzt operiert. Aí tá tudo certo, tá? Então, extremo cuidado, pessoal, aqui, ó. Aqui nós temos o morgen, né, e aqui nós temos o gestern. Então, nesse caso, agora eu estou dizendo, né, que eu fui operado ontem pelo médico. Ich wurde gestern vom Arzt operiert. Beleza? Muita atenção, pessoal. Muita atenção, tá? Meus queridos, antes da gente iniciar aqui a nossa revisão, eu gostaria de lembrá-los, tá? Que vai acontecer na nossa jornada para a certificação B1, tá? Lembrando, pessoal, que é um evento 100% online e gratuito. Lá eu vou te mostrar o passo a passo que você precisa seguir, então, para você finalmente conquistar a sua aprovação no Goethe Certificado B1. Para participar, pessoal, lembrando, é um evento online gratuito também. Para participar, basta você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, tá? Logo aqui embaixo, fazer a sua inscrição, que eu te encontro lá, então, nesses nossos 3 dias, então, pessoal, de jornada para a certificação B1. Se você está decidido a conquistar o seu Goethe Certificado B1, então, muito em breve, não sabe mais o que fazer, não aguenta mais ser reprovado na prova, vem comigo, então, que eu vou te mostrar o caminho aí, então, para você conquistar aí a sua tão sonhada aprovação e, consequentemente, a sua certificação do Goethe Institute no nível B1. Te espero lá na nossa jornada para a certificação B1. Link está aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Meus queridos, vamos lá então para a nossa revisão. Olha só como fica fácil agora, né, entender as frases do início da aula. Die Aufgabe wird vom Lehrer erklärt. A atividade está sendo explicada pelo professor. Die Bücher wurden von den Kindern gelesen. Os livros foram lidos pelas crianças.
Der Kölner Dom wurde von 1248 bis 1880 gebaut. A Catedral de Colônia foi construída, né, de 1248 até 1880. Der Patient wurde vom Arzt untersucht, ou seja, o paciente ele foi examinado pelo médico. Das Essen wird vom Kellner serviert. A comida está sendo servida pelo garçom. E olha só, pessoal, agora como fica fácil a gente entender esses exemplos de frase, né, que a gente viu lá no início, né, da prova do Goethe. Olha só, o novo prédio, né, ou seja, a nova fábrica, então, ela será construída no verão. Olha só, pessoal, como nós temos im Sommer, né, uma indicação de tempo, então, pelo que a gente consegue reconhecer aqui, uma indicação de tempo futuro, né, olha ali, ó, a nova fábrica, então, o novo prédio, então, ali dessa fábrica, ele será construído no verão. Bei Zella-Schoggi werden nur ökologische Produkte verwendet. Nessa empresa Zella-Schoggi são utilizados somente produtos orgânicos. Bei Zella-Schoggi wird alles mit Maschinen gemacht. Na empresa Zella-Schoggi, tudo é feito com máquina, né? Tudo é feito com máquina. Próxima, pessoal. Die Firma Zella-Schoggi wurde an Herbert Sauer verkauft. A empresa foi vendida para o Herbert Sauer. A empresa foi fundada por um pai e seu filho. A empresa de firma Zella-Schoggi, ela foi comprada por uma padaria. Olha ali, pessoal, o nosso von aqui, né, sendo utilizado para indicar os agentes, né? Ó, a empresa, ela foi fundada por um pai e seu filho. Die Firma Zella-Schoggi wurde, ela foi vendida foi comprada, né, desculpa, né, gekauft, né, foi comprada por uma padaria. In Zürich wird ein Bahnhof gebaut. Em Zurique está sendo construído uma estação de trem, né? Em Zurique está sendo construída uma estação de trem. Zurzeit werden monatlich über 3000 Erdgasautos verkauft. No momento, são vendidos mais de 3.000 carros a gás por mês. Ó, são vendidos, né? Eu não estou dizendo quem que vende, pessoal. Eu estou simplesmente dizendo, né, que são vendidos, então. Beleza? Então, isso, pessoal, aqui, né, muito importante para você entender aqui a nossa relação, né, com a prova, tá? Do passive, né? Relação do passive, então, com a prova. Para você, pessoal, lembrar, então, da formação do passive, né? Lembra da forma de bolo do passive. Precisamos da nossa Satzklammer. Na posição 2 vem o nosso verbo werden, quando se tratar do Präsens, e lá no Satz, ainda no final da frase, o Partizip 2. Se você for montar o Passiv Präteritum, ou seja, uma frase passiva no pretéritum, aí você vai utilizar o wurden, né? E no Satz, ainda o seu Partizip 2. Lembrando, pessoal, o primeiro passo é sempre, né, que o objeto da frase ativa vira sujeito na frase passiva. Detalhe, né, o sujeito da frase sempre fica no caso nominativo. Segundo passo, qual que era? O verbo principal da posição 2, ele vai lá para o Satzende e fica no Partizip 2. No caso aqui nós tínhamos o verbo bauen. O Partizip 2 do verbo bauen é gebaut. Terceiro passo, o Hilfsverbo, ou seja, o verbo auxiliar werden, fica na posição 2, conjugado, né, de acordo, então, ali com o nosso sujeito. E se eu quiser ainda mencionar o agente dessa ação, né, na frase passiva, eu vou fazer isso, né, utilizando a preposição von. Como no exemplo nós temos aqui, neue Autobahnen werden von der Regierung gebaut. Novas estradas estão sendo construídas. Por quem? Pelo governo. Certo? Beleza, meus queridos? Se você entendeu tudo até aqui, parabéns, você deu um passo gigantesco, importantíssimo na conquista do seu Goethe-Certificat B1. Mais uma vez, lembrando, se você não se inscreveu ainda para a nossa jornada para a certificação B1, o link está aqui abaixo na descrição. Vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo para você conquistar aí, finalmente o seu Goethe-Certificat B1. Um grande abraço, meine Lieben. A gente se encontra na nossa próxima aula aqui de Esquenta para a nossa jornada. Macht's gut, liebe Leute. Vielen Dank, Dankeschön und tschüss.